Mate agora com a gente, Isso. Nosso querido Guilherme Simati, para falarmos de futebol, falarmos de bola. O momento é grave, nós achamos que o Campeonato Paulista, por exemplo, seria paralisado, né? Porque eu acho que o momento requer isso. Né? A CBF, a própria Federação Paulista de Futebol foi contrária a isso. Ela disse que queria que o campeonato tivesse continuidade. Eu disse até o seguinte, como que a Federação Paulista de Futebol tem condição de opinar algo que ela não tem conhecimento para isso? Então. Eu acho que a gente tem que seguir quem é da área da saúde. Acho que os responsáveis pela saúde aqui no estado de São Paulo é quem tem que definir se a bola pode rolar ou se não pode rolar. Senão a gente fica num achismo, sabe? Achismo em cima de achismo, Ana. Inclusive, não foi um pedido da área, mas há inclusive um pedido do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, né, o Mário Sarrubo, para que o futebol pare no estado. A exemplo do que aconteceu em outras partes do Brasil. Mas pelo jeito isso está longe de acontecer, né, Simati? Boa tarde. Oi, Simati. Tudo bem, Ana Joel? Boa tarde para vocês e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com vocês aqui. E também falando sobre a CBF, né? A CBF também realizou um evento ali hoje pela internet, pelo YouTube, dizendo que há condições de continuar o futebol. Trouxe dados sobre a infecção. A CBF garante que ninguém foi infectado em campo, por exemplo, nesse período em que houve futebol no Brasil. Lembrando que o futebol foi paralisado, né, logo depois do início da pandemia no ano passado, mas a CBF garante que não tem problema de protocolo, enfim. Participaram, entre outras pessoas, o Walter Feldman, que é secretário-geral da entidade, e o Jorge Pagura, chefe do departamento médico da CBF. Os dois participaram junto com outros profissionais e a CBF garante que há condições, sim, de continuidade do futebol brasileiro. É uma decisão complicada. Achei que tinha sonora, não tem sonora não. Não, não tem. Mas é polêmica essa decisão, né? Claro que é, porque se você for cedendo para todo setor que chegar e argumentar com você, a gente acaba não saindo do lugar. É mais ou menos o que estamos vivendo agora. Você vê essa fase vermelha agora, tem muita coisa funcionando, muita coisa que não funcionava naquela primeira restrição que enfrentamos. E isso é preocupante. Porque se a gente não restringir mesmo de verdade e apoiar o povo, porque não é só restringir não, você tem que restringir e apoiar as pessoas mais necessitadas. Se a gente não fizer isso, nós teremos que continuar dando notícia aí de mortes em escala. Você viu? Quase 2.000 pessoas morreram no Brasil, mais de 500 morreram aqui no estado de São Paulo. Então, olha, de forma prática, ou você vacina a população em massa, ou você restringe agora. Então, como não temos vacina para aplicar na população de forma expressiva, você tem que dar uma restringida nesse primeiro momento. Eu estou vendo mesmo que a CBF falou. Quantos jogadores do Corinthians se infectaram com a doença na semana passada? Acho que 19 membros da comissão técnica como um todo. De jogadores nessa última leva aí foram 14. Então não tem essa segurança toda que a CBF está falando, não. E pode não acontecer no campo, mas pode acontecer no treino, pode acontecer no caminho para uma partida. É a mesma coisa que uma empresa falar, mas o trabalhador nos contaminou aqui dentro da empresa, mas contaminou no metrô, por exemplo, no trem. Sim. Isso acontece, né? Claro. E o deslocamento foi criado por esse motivo. Igreja é a mesma coisa, né? O Ministério Público está em cima também das igrejas. O Ministério Público quer que as igrejas fechem nesse momento mais dramático que estamos vivendo agora. Então a gente tem que caminhar, traçar um objetivo e caminhar, né, em direção a esse objetivo. Senão ficam esses setores todos aí com um lobby pesado, entrando em contato diretamente com o governo e conseguindo essas permissões. Vai acabar que a gente não vai sair do lugar mais uma vez. Há quanto tempo estamos patinando agora? O Brasil ele já está sendo visto, externamente falando, como um celeiro da doença. Os grandes países estão dizendo que hoje o Brasil é o celeiro da Covid-19, que novas mutações podem surgir aqui como a P1 foi criada. Então pode ter P2, P3, P4. Então será que a gente vai chegar a esse ponto? Espero que não. E para que a gente não chegue a esse ponto e para que pessoas tenham atendimento à altura, é importante colocar isso, não é simplesmente atender, não. Não é você colocar o cidadão em uma maca e acreditar que ele está sendo tratado, cuidado. Não é por aí. Ele precisa de intubação, precisa de hemodiálise em determinados casos. Alguns tipos de medicamentos. Exatamente. Então, para que você consiga atender à altura os doentes que surgirem daqui para frente, você tem que ter condição para agir dessa forma. Você só vai ter condição de agir dessa forma se houver uma redução drástica de novos casos. Nós sempre fomos contrários aqui a qualquer medida de restrição, mas chega um ponto que não tem para onde correr. Já pensou? Ontem o prefeito falou para a gente que tem que rezar.
A única alternativa dele lá de Ribeirão Pires é rezar, porque ele não tem o que fazer. Então, para que a gente não precise somente de oração, de reza, nós temos que agir. E as ações são impopulares. Não adianta falar que não é, porque é. Você restringir a atividade é uma ação totalmente impopular, porém necessária. É com dor no coração que a gente fala isso. Simate, muito obrigado. Valeu, viu? Simate. Valeu, Joel. Ana, um abraço para vocês. Abraço para você.